Portanto, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Aos Hebreus 9:27, Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Dentro do nosso sistema analítico dos textos que apresentamos para o estudo, nós estamos analisando os últimos versos do capítulo 20 de Apocalipse. Aquela cena estranha, horrorosa, mas que com certeza vai acontecer. A cena do juízo final. E abordaremos alguns lugares que o texto menciona. João, após dizer que viu diante do trono uma grande multidão de mortos em pé diante do trono. E ele destacou grandes e pequenos e demonstrou também os livros e o livro da vida. Logo em seguida, ele mostra cada um foi julgado conforme as suas obras. Existem traduções que ainda são mais claras. Cada um foi julgado segundo as suas obras escritas no livro. Logo em seguida, fala de outro lugar, o mar. E o mar entregou os mortos que nele havia. Isto abrange a intensidade do juízo. Isto nos mostra que não haverá escape. Assim como não há escape para aquela pena máxima da criação. Após a criação, isto é, o homem ter sido criado por Deus, aquele que eu diria um bonecão de barro, mas faltava o principal, faltava a vida. Então, Deus, que é a vida, soprou nas narinas do homem e o homem tornou-se alma vivente. O homem tornou-se uma pessoa. E Salomão, mais tarde, usando este fato, ele descreve que o homem veio do pó. Tu vieste do pó
e ao pó tornarás. Ele estava falando da morte. Ele estava falando da pena de morte. Mas o Gênesis descreve com mais profundidade o corpo, ou seja, a carne, volte a Deus que o deu, e o corpo, a carne, volte ao pó, a terra, que é a sua origem. Esta foi, então, a pena de morte anunciada. E Paulo, escrevendo aos Hebreus, fazendo uma analogia entre o sacerdócio de Jesus, sacerdócio único, e o sacerdócio levítico, que foi repetitivo, ele então menciona a estranha morte. Ele usa o advérbio assim, isto é, assim como Jesus morreu uma única vez por todos, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Aí então, mais uma vez, o alerta, a informação da pena de morte. Assim aos homens está ordenado morrer uma só vez. Não é essa coisa que alguém propaga, reencarnação, outras vidas. Você não viveu, você não teve outras vidas, jamais. A única vida que nós temos, que eu tenho, que você tem, é esta vida ativa que nós temos o privilégio de ter e usá-la para a glória de Deus. Mas reencarnação, outras vidas, purgatório, tudo isto são doutrinas de homens. Mas vamos prosseguir falando dos lugares de onde virão mortos nesse dia fatal. Também a morte, essa maldita, a última inimiga a ser pisada pelo Senhor Jesus Cristo. A morte e o Hades. Cuidado com aquela tradução que fala a morte e o inferno. Nada disso. A morte e o Hades. O que aconteceu? Que acontecerá com a morte e o Hades? Hades aqui quer dizer o lugar dos mortos
sem Deus. Estes também estarão ali, foram julgados cada um segundo as suas obras. Não se pode admitir que é morte e inferno, porque aí a gente teria que deduzir inferno, jogado no inferno. Pois o texto conclui: a morte e o Hades foram lançados aonde? No lago do fogo. E a explicativa: esta é a segunda morte. Lago de fogo. Este sim é o propalado inferno. Este que nós chamaríamos de o lixão de Deus. Você sabe, cada cidade tem o seu lixão, o lugar de jogar todos os detritos, resto de alimentos, enfim, tudo que é repugnável, jogado nesse lixão. Deus também tem um lixão. Tudo que é abominável e que está escrito nos livros como provas de obras malignas, de avareza, de corrupção, de idolatria, de mentira, estão registradas neste livro. E no programa de amanhã veremos ainda com mais detalhes os horrores deste lugar chamado Lago do Fogo. Fiquem, pois, na benção e na graça do Senhor. Amém e amém.